Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns entendimentos que eu tenho sobre a arte. Que o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês eu falei sobre a utilidade da arte, sobre o que a que ela se propõe e como o fato de sempre ter uma intencionalidade faz com que ela seja sempre algo útil. E aqui um bom momento para começar a colocar algumas coisas, né? Em relação ao trabalho que eu faço, como esse processo de metodizar algo que não é metodizável, né, na minha visão, que é justamente o ensino da arte. E o que acontece? É aquilo que eu já falei aqui outras vezes. Tem um vídeo aqui do canal que é Por que é tão difícil ensinar arte? E ele foi feito em duas partes, inclusive. E a grande dificuldade de ensinar arte está relacionado ao meu nariz está coçando muito, nossa senhora. Ao a, o processo de técnica que a gente atribui, que a gente transmite, que a gente faz com que o aluno tenha que passar e desenvolver até ter o domínio, né, técnico da coisa, ele faz com que a gente crie um procedimento e se inspire na tradição, vamos assim dizer, né? Porém, isso pode deixar a coisa muito mecânica e ficar muito baseada em fórmulas, né? Então, eu penso que a gente só consegue ensinar de forma mais garantida a técnica e a parte sentimental da coisa, a parte que se relaciona às ideias da coisa, você precisa fazer uma formação mais profunda, mais específica, que vai transformar aquela pessoa, né, ou aquele poeta em potência para um poeta de fato, ou seja, um poeta em ato, né? Então, é por isso, né, que eu considero ser muito difícil ensinar arte, mas ainda assim eu estou nesse trabalho, né, que busca criar um método para isso, que não é exatamente um método, porque todo método, se ele se prende especificamente a regras, no que tange a arte, ele se torna falho, porque a arte não pode estar presa a regras, né? Por mais que ela tenha princípios, esses princípios precisam sempre seguir uma espécie de sentido interno que o artista deve desenvolver o qual ele não deve nunca atrair, seja porque muitas vezes ele é levado por alguma aspiração política, ou algum sentimento de revolta, ou algum menosprezo do mundo, sabe? Aqueles momentos em que nós ficamos desgostosos com a vida e não conseguimos atinar bem as coisas e simplesmente é, estamos revoltados, né, vamos assim dizer. Ah, então, esse processo de desenvolver essa, essa arte, ele precisa passar por esse desenvolvimento desse sentido interno do artista. E o artista não deve trair esse sentido interno. Tá? Então, no último vídeo eu falei justamente sobre a arte ser um elemento de utilidade e dentro do método que eu já desenvolvi ele internamente, mas ainda não o explicitei totalmente, né? Porque para você ir trazendo, né, a coisa a, né, a vida, né? Além de você ter que fazer todo um embasamento, né? Você precisa também trazer os exercícios corretos para que se forme, né, o, o poeta, né? Então, aqui o que eu faço hoje, meu trabalho hoje é concretizar cada vez mais essas minhas aspirações, essas minhas ideias e buscar transmitir. E uma das coisas que eu faço nos vídeos é justamente tornar isso mais palpável. E nos cursos, nas formações que eu tenho desenvolvido, eu tenho aplicado é, mais, mais proximamente e tenho visto os resultados. Acredito que é possível sim levar a concretização desse método, né? Inclusive, se você tiver algum interesse nisso que eu estou desenvolvendo, manda uma mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá? Falando lá no Clube do Livro, e a gente pode conversar sobre esse assunto também. Ou se tiver interesse na oficina de escrita,
também manda uma mensagem lá que a gente vai entrar em contato, tá bem? Quais são os 3 elementos que eu penso que a arte deve se desenvolver e nos quais ela deve se assentar? Esses 3 elementos eu tiro sempre da tradição, né? Eu busco nunca inventar nada na minha cabeça. A única coisa que eu invento são a maneira de abordagem, né? Eu não tenho uma abordagem, como eu posso dizer, esqueci a palavra, mas eu vou lembrar da palavra depois, mas eu não tenho uma abordagem comum ou padrão, né? Eu faço a coisa de uma forma mais diferente, né? Então, a minha abordagem não ortodoxa, né? É sempre uma coisa mais inventiva, assim. E não estou me gabando disso, mas é porque eu improviso muito na maneira de apresentar cada um dos temas para cada aluno, porque a prática de ser professor de música, né, me levou a essa percepção, a ter de apresentar o mesmo assunto de diferentes formas para cada aluno, porque muitos não entendiam quando eu abordava de uma forma ortodoxa, tradicional. Então eu acabava meio deixando de lado assim a teoria e trabalhava de uma forma totalmente diferente. Depois eu resgatava, né, a teoria em outro momento que o aluno já estava mais preparado, né? Da mesma forma aqui. Então, 3 elementos que se baseia o nosso trabalho aqui na internet e que os métodos que eu tenho desenvolvido ele visa trazer e concretizar, né? O primeiro é arte útil. A arte ela é útil e tem uma utilidade muito específica. E muito específica não, ela na verdade é bem abrangente. Então, uma utilidade abrangente e justamente por ser abrangente, ela cai, ela perde um pouco a sua importância no que tange ao utilitarismo, porque ela não é como uma chave que abre uma porta única, né? Mas assim, um elemento de mais genérico, sabe? Porque a arte não é como o vidro que está convertido em copo, mas sim como uma espécie de vidro líquido e que ela pode tomar diferentes formas a depender da sua aplicação, certo? Eu espero que esteja fazendo claro aqui. Então, a depender da aplicação que a arte seja direcionada, ela vai ter uma utilidade diferente. E eu acho que é exatamente por esse motivo que o, a ideia de que a arte é inútil pegou tanto, né? Porque ela não tem uma utilidade específica, mas sim uma utilidade genérica. E quando eu falo genérica, no sentido de generalizar, de ser algo geral, de ser algo que encaixa em múltiplas abordagens e múltiplos encaixes, né? Múltiplas finalidades. Então, a arte útil como algo que vai desenvolver alguns elementos na sociedade, né? Eu já fiz um vídeo só sobre isso, né? Sobre a utilidade da arte, mas também é um vídeo que já ficou um pouco antigo, né? Acho que eu já apresentava as coisas de uma forma um pouco diferente. Mas basicamente a utilidade da arte vai consistir tanto no desenvolvimento do poeta, né, na técnica do poeta, e que isso vai estruturar a sua mente, emoção de forma diferente, no sentido da catarse, né, da purificação, né, e também no sentido direcional, educador, né, que aí já nos leva para o outro elemento. Então, a arte tem sua utilidade, que não necessariamente vai ser a educação, mas ela faz também um serviço de saúde emocional, de saúde psíquica, né? Porque quando
né, o Aristóteles ele coloca na sua poética o sentido da catarse, ele tira essa palavra da medicina, e justamente porque a catarse na medicina está relacionado com purgação, com purificação, e essa catarse ela pode ser aplicada na psique através desculpe, através da arte como um aspecto coletivo, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é justamente a arte enquanto elemento educador. Isso aí Platão vai falar muito sobre isso, muito, muito, muito. Na República vai falar bastante sobre isso. Vai falar no Ion também, né? De certa forma ele acaba falando disso também no Hípias Maior, nas leis. Então são muitas obras em que ele vai tratar dos mesmos elementos relacionados a canto, dança e a poesia, basicamente, né? Mas não somente isso, muitas vezes ele nos chama a atenção para a apreciação estética, no caso do olhar mesmo, né? Enquanto o canto e a dança e a poesia são elementos que estão relacionados mais com o sentido da audição, né? Uma vez que não se dança sem música e que você, para dançar, precisa seguir as pulsações musicais. Não necessariamente você não precisa necessariamente enxergar. É, e a poesia também, de certa forma, vai seguir padrões musicais, né? Ah, no caso, fazendo um, um direcionamento até a filosofia grega, a gente vai ter esse sentido da visão, né, muito apreciado, né? E justamente a estética está relacionado com isso, né? Ver bem o que é bem proporcional, ver bem o que é naturalmente belo, né? Como os elementos que são próprios da natureza, né? Os fenômenos naturais, o sol, os astros, ver isso corretamente e apreciar isso da maneira correta, né? Isso tem um sentido de ordem muito grande, né? Então, a estética vai ajudar a compor a ordem interior do indivíduo. Então, isso é como se fosse o ápice, né, do desenvolvimento dos sentidos para os gregos. Porque a visão seria, então, esse sentido que é capaz de captar os elementos e que tem essa associação com a imaginação. Tá? Mas até a gente chegar lá é necessário passar por essa preparação, como se a música, o sentido da audição, preparasse a visão correta, né? Porque através do sentido da audição a gente consegue equilibrar bem as coisas, principalmente pensando na música, quando você tem a pulsação que guia, né, os passos da dança e quando você tem a afinação correta dos instrumentos para guiar a, a música, né, a harmonia. E da mesma forma com a poesia, no momento em que se declama é necessário fazer corretamente as sílabas longas e breves e as pausas para poder ter esse senso de ritmo, tá bem? Então, da mesma forma como o ritmo vai, então, fazendo com que a gente possa tomar um contato de forma mais correta, coerente com os elementos da alma, também a harmonia vai sendo, no sentido análogo, ajustando as nossas impressões internas e qualificando os nossos movimentos. A música tem como principal qualidade essa capacidade de nos fazer movimentar corretamente, né? Seria como se fosse uma arte que engloba muitas artes, né? Como eu já acabei de colocar, está inserida em muitas artes, né? Podemos assim dizer, e que vai então harmonizar e fazer com que a gente possa ter experiências de fraternidade, de convivência, de
eu esqueci a palavra que eu ia usar, hoje tá difícil hoje, né? É, de comunhão, essa era a palavra. Então, essa comunhão, essa capacidade de poder viver uma mesma experiência. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre esses elementos que eu acabei de colocar. O que, que vocês pensam sobre essas ideias, né? Então temos a arte como um elemento útil e necessário e a arte como um elemento educativo. E eu falei que essa educação vai organizando, né, nossos sentidos, né, corretamente para apreciar bem os elementos da natureza. E essa apreciação vai advir da correta observação, ou seja, do correto direcionamento do sentido da visão. Esse direcionamento do sentido da visão vai nos levar a uma outra ideia, que é a ideia da imaginação, que ela está muito relacionada com a memória, mas existe uma imaginação que está relacionada com a visão da alma superior, com a visão da alma racional, como diria Platão, e que vai nos conectar com o que conhecemos como arquétipos. E arquétipos são elementos de longa duração, né? Arque, origem e tipos, modelos, né? São modelos originais, modelos dos princípios, porque Platão falava muito da ideia de estarmos nos referindo aos princípios ordenadores do universo, ou seja, as leis que fundamentaram o cosmos, as leis matemáticas que regem toda a criação. E que, no Timeu, ele fala que um demiurgo ou um senhor criador estabeleceu a criação do universo através de leis matemáticas e, através de cada intervalo, organizou as suas proporções. Então, a música para os gregos, consequentemente para os romanos, né, também depois, vai ter um sentido mais sacralizado, né? Tem o sentido que nós temos hoje de festejar, mas tem o aspecto sacramental, principalmente, porque nos conecta e nos coordena, nos orienta segundo uma lei antiga, que é a lei da natureza. E quando a gente coloca todos esses aspectos e os põe para convergir e se, né, relacionarem, nós temos então o terceiro aspecto, que seria uma arte para orientar, uma arte para direcionar, tá bem? Então, temos então mais três elementos, né? Eu acabo sempre dividindo as coisas em três, né? Três, número perfeito, o número que rege os elementos originais, né? Que vai sempre reger de alguma forma a constituição da natureza, a constituição do ser humano, pelo menos no que tange à tradição. Então, o 3, nesse caso, né? Temos a utilidade, temos a educação e temos a orientação, ou seja, a finalidade, o direcionamento, né? Enquanto arquétipos, nós temos um direcionamento. E para falar desse tipo de arte, nós temos um elemento mais elevado, né, que era considerado, pelo menos, né, por exemplo, para Aristóteles, para Platão, que são os textos épicos. E na, herdando, né, essa tradição dos épicos, nós temos os romanos com a Eneida, que conta a trajetória de Enéas. Todos, né, é de conhecimento comum de que Virgílio, que escreve a Eneida, o faz a pedido do imperador Otávio Augusto, né? Então, Otavianos, o primeiro imperador de Roma, então faz essa encomenda e quando o Virgílio escreve, ele vai tomar como modelo o elemento original, né, da história original de Roma, que está relacionado com os mitos romanos, que é Enéas. E Enéas é um modelo de homem para o homem romano, tá? Então, isso que vai, perceba, isso que vai direcionar a finalidade, né?
Então, quando você tem um modelo, você pode educar as pessoas, a civilização, ou, né, no caso, os homens, né, em direção àquele modelo. Né? Existem outros modelos nesse mito, mas eu estou focando no Enéas porque é mais fácil aqui para o nosso escopo, né? E você tem, depois que você tem esse modelo, uma educação baseada nesse modelo, você tem uma utilidade baseada nesse modelo também, né? Pensando na ideia de emoções, de elementos psíquicos que afetem essa batalha, e a gente vai então realizar uma limpeza, uma catarse, uma estrutura, pensando nesse modelo, né? Ou seja, o que é que está coerente com esse modelo, o que é que não está coerente com esse modelo. Então nós temos novamente nossos três elementos fazendo uma conjunção, um triângulo, né, mágico, vamos assim dizer. Então, Enéas, o que é Enéas? Enéas é esse guerreiro troiano que vem de Troia, carregando os deuses originais, né, Lares e Penates, vem trazendo a sua família, mas a sua esposa morre na trajetória, e traz então o seu pai Anquises e o seu filho, que agora me foge a memória, mas o Anquises representando a tradição, e o garoto, né, que é o daqui a pouco aparece o nome dele aqui na memória, mas no mito ele traz uma tocha, né, que vai, uma tocha não, um fogo, ele carrega o fogo, né, como nesse caso o fogo está representando essa esperança do futuro, né, porque ele é o novo que chega e que está também nessa Ascânio, o filho Ascânio. Então Ascânio ele porta essa tocha, né, e representa a tradição viva, né. Você tem um corpo forte, você tem a sabedoria, né, de Anquises, e você tem essa semente do amanhã, essa semente do novo. De certa forma também uma esperança, uma inocência, uma pureza, ainda que esteja passando por um momento muito duro de conflito e de dificuldades. Então, o que é Enéas? Enéas é principalmente pater, mas além disso ele é também pio. O que é pater? Pater é pai, mas pai não porque simplesmente é pai, que ele tem um filho. Além disso, né, quando essas tradições davam um adjetivo baseado em uma concretude biológica, por exemplo, eles queriam dizer outras coisas, né? Então, o pater é aquele que cuida, aquele que provê, aquele que rege, né? Então, aquele que tem o mando. Então, o pater é aquele, nesse caso, está representando a força, a sua determinação, a sua coragem, né? Entre outras coisas. E pio, piedoso, que quer dizer, além da piedade, a qual nós conhecemos hoje, de ser uma pessoa bondosa, que perdoa os seus inimigos, que não mata sem necessidade, como muitas vezes ele demonstra, né, em sua trajetória, né, ele demonstra a piedade com seus inimigos mais, mais, né, mais acirrados. Também tem Pio da sua condição de ser um homem devoto aos deuses. Então, Pio de piedoso, de ser capaz de sacrificar-se em direção aos deuses, né? Isso é uma das virtudes de mais alta conta, já desde a Grécia isso era um dos elementos mais estimados. Então, de certa forma, o romano ele tomava como modelo não simplesmente um sacerdote ou um guerreiro, mas a união dessas duas coisas, como esse homem perfeito, que é capaz de não só cuidar do seu sustento, da sua família, de ter um mando, um domínio do mundo material, mas sim também que é capaz de se relacionar com o mundo espiritual e prestar a devida reverência aos deuses, porque os homens sem os deuses não são nada, né? Já dizia a tradição da Odisseia. E
é o que dá sentido, né? A nossa vida, você pode não pensar como deuses, mas você pode pensar como um propósito, como um elemento espiritual, como um modelo que guia a sua vida. Então, no meu entender, a arte ela tem essas três capacidades, essas três, vamos dizer assim, obrigações, três compromissos. Vamos pensar um nome para isso. Deixa algumas sugestões aqui nos comentários. Então, a arte vai ser útil, educadora, né, ou formativa, ou enfim, algo desse sentido, e direcionadora, né, ou condutora. Acho que condutora é bom, né, que aí fica educadora, é, útil e direcionadora, enfim. São esses três elementos. Depois, os nomes vêm depois, né? O importante é ter esses conceitos claros e que eles vão se concretizando ao longo do tempo que eu vou trazendo eles aqui e compartilhando, eles vão tomando uma forma mais cristalina, né? Tá bem? Então, esse processo que eu tenho passado, né, hoje, por isso, né, já apresentei essa mesma Constituição para outras pessoas, né, outras vezes, e a ideia é poder, através desse trabalho na internet, acelerar esse processo, porque uma vez que eu tenho um compromisso de estar aqui compartilhando com vocês, eu tenho também um compromisso de ser mais claro nas minhas palavras e de ir é, trabalhando e sintetizando mais conteúdo, mais ideias e buscando trazer o essencial e aquilo que vai realmente alimentar o nosso mundo interno, não simplesmente se encher de referências vazias, né? Como muitas vezes a gente acaba caindo, né? Nesse mundo intelectual, né? Da vida intelectual, a gente acaba escorregando em certos sortilégios, né? Em certos truques do demônio que a gente acaba ficando presos e não consegue sair dessas influências. Enfim, é, é isso por hoje, tá? Acho que já falei bastante. Bom, se chegou até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Olhe os links, compre os livros que estão aqui com o nosso link de afiliado, ajude o canal. E, né, se interessa por algum dos nossos cursos, entre em contato conosco para poder fazê-los, tá bem? Vamos, então, ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.